Oi pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês nesse Veda de agosto de 2020 a respeito de nicho. Você já ouviu falar esse termo nicho? O que é isso? Eu separei aqui no Google, mas resolveu sumir? Achei. O que é nicho? Em administração e marketing, nicho é a porção específica de um mercado, geralmente uma parte pequena com necessidades e hábitos específicos, com consumidores exigentes normalmente. Nicho de mercado é um segmento de público que muitas vezes suas necessidades não são bem exploradas. Trocando em miúdos, nicho é aquela parte pequenininha daquilo que a gente decide trabalhar dentro daquilo que a gente trabalha, como no meu caso artesanato. No biscuit, eu trabalho com a linha bebê infantil primeiros anos, então eu escolhi trabalhar com lembrancinha de maternidade, com topo de bolo de chá de bebê, com lembrancinha de chá de bebê e algumas coisas para aniversário de 1, 2 anos. Eu até 4 anos eu chego assim com folga no que eu faço, porque dentro do meu nicho eu evito trabalhar com personagens. Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo sobre copiar. Eu falei num vídeo aqui, que foi aquele vídeo sobre a loja virtual, a respeito das avaliações, sobre a questão dos noivinhos. E eu acho que é super relevante a gente voltar nesse assunto um pouquinho e eu falar com vocês a respeito de por que eu parei de fazer noivinhos e por que o meu nicho foi se tornando cada vez mais restrito dentro daquilo que eu gosto de fazer. E eu espero que isso te inspire também a criar um nicho para que você possa trabalhar sempre com com a mesma linha de produtos e o mesmo segmento, para que você consiga centralizar os clientes que você vai conseguir atender de acordo com aquilo que você tem mais habilidades para fazer. Quando eu estava me preparando para casar, em 2008, eu fui com a minha tia na região da 25 de março para ver algumas coisas do casamento. E aí a gente entrou naquele prédio, famoso prédio das lembrancinhas. Quem mora em São Paulo sabe desse lugar, que tem um elevador desse tamanhozinho assim e que faz uma fila enorme para entrar. Agora, nesse período aí de pandemia, eu nem sei como que tá essa questão para subir nesse prédio, porque eu tenho evitado o máximo de ir para aqueles lados e quando eu vou só no meu fornecedor mesmo, entro, pego o que eu preciso e saio. Então, não sei como tá, mas na época da muvuca mesmo, era fila pra subir. E aí eu fui um dia nesse prédio com a minha tia comprar coisas. Na verdade, a gente foi pra olhar coisas pro casamento. Nesse prédio a gente comprou as lembrancinhas do chá de bebê, que ela... Chá de bebê. Demorei quase 10 anos pra ter um filho. Chá de cozinha. Ela comprou pra mim as lembrancinhas do chá de cozinha, foram uns imãs de geladeira que eram uns casaizinhos, uma fofura. E aí eu quis ver noivinhos. E eu escolhi um casalzinho de noivinhos, encomendei, né, do jeito que eu queria. Passaram uns 15 dias, eu fui com meu noivo, na época, buscar. Quando a gente chegou na loja, ele olhou pra cara do vendedor e falou, não gostei, não era assim que eu queria. Eu tava toda empolgada, toda animada, toda feliz por causa daqueles noivinhos. Ele olha pra minha cara e fala que não gostou. Bom, o rapaz da loja, todo constrangido, falou, não, tudo bem, a gente manda refazer, eu falo com a moça. Só que isso tem acontecido com muita frequência, eu vou ter que mudar o preço desses noivinhos, porque quando acontece isso a gente acaba, né, precisando... Ele nem falou que saía no prejuízo, na verdade, ele falou que eles deixavam lá e acabavam vendendo, mas que era um transtorno, né, toda vez fazer isso e tal. Aí eu liguei pra moça, expliquei como ele queria e ela fez todos os detalhes do jeito que ele queria. Passaram-se alguns anos, eu resolvi trabalhar com biscuit porque era o meu sonho fazer noivinhos, tá? Anota aí, meu sonho. Eu queria muito reproduzir os noivinhos porque eu achava o máximo, era moda, era tudo os noivinhos naquela época, né? Final dos anos 2000. Aí, quando eu comecei a trabalhar com noivinho, o chicote começou a estralar pro meu lado. Literalmente. Porque noiva é muito mais exigente, né? Do que outras pessoas de outros momentos da vida, né? A grávida, ela é mais mimada, ela é mais paparicada,
né? As pessoas cuidam com carinho da grávida porque ela tá esperando o bebê e tudo mais. Então ela já é mais tranquila. Agora, noiva, tá naquele, né? Naquela euforia. E aí eu tive um problema com uma cliente, noiva, porque ela queria os noivinhos e tava em cima da hora do casamento e eu tinha pouco tempo pra enviar, tinha pouco tempo pra fazer e tinha um feriado no meio e ela queria um detalhe que ela ia me mandar só no final de semana. Eu acabei desistindo da venda e deu dor de cabeça, porque ela me avaliou negativo, justo, porque eu cancelei o pedido dela e foi uma falta de comunicação mesmo, porque de repente poderia ter havido uma comunicação melhor e estaria tudo certo. Esse foi o primeiro perrengue com noivos. Aí depois, um vizinho da minha mãe que tem um buffet começou a pedir e eu fiz vários noivinhos pra eles, inclusive os dos filhos dele. Eu fiz, o último casal de noivinhos que eu fiz foi do filho dele, em dezembro do ano passado, porque agora eu só faço noivinhos quando é pra presentear e geralmente quando eu sou convidada pro casamento. E aí eu fazia pra ele na época, só que aí começou assim a dar muito problema. Dava problema com cor de pele, não pra esse buffet, pros clientes finais que vinham até mim. Dava problema com cor de pele, dava problema assim, por exemplo, o noivinho já tava colado na base, a pessoa querer mudar a posição, sabe, de estar pronto e a pessoa querer um detalhe. Uma vez teve uma grávida que ela achou que a boneca tava muito gorda, que a boneca tava muito grávida, só que ela tava grávida. E aí você vai botar um vestido rodado em cima de uma barriga grande, dependendo do tipo do material que você usa, que foi um tecido que ela pediu pra usar, o tecido vai ficar rodado, vai ficar maior, né? E eu tentei de várias formas diminuir, né, aquela estrutura daquela noiva. Então ela ficou um pouco decepcionada e foram várias situações assim. Quando você trabalha com algo que é a identificação da pessoa, tem que ser muito específico para que a pessoa realmente se identifique com aquilo. E começou a chegar um tempo que aquilo não me trazia mais satisfação fazer, aquilo só me trazia desgosto. Porque as pessoas, aquele entusiasmo que tinha quando o dono do buffet me pedia para fazer os noivinhos deles, que meu pai e meu irmão chegavam contando que as pessoas gostavam, que as pessoas falavam que era a cara dos noivos, começou a não acontecer mais com tanta frequência, porque havia mais insatisfação do que satisfação. Então acabou que eu não queria mais trabalhar com aquilo. E aos poucos eu fui entendendo que eu poderia não pegar mais noivinhos para fazer e que isso não ia me comprometer profissionalmente, porque eu estava partindo, né, pro meu nicho, para aquilo que eu realmente queria fazer, que era trabalhar nessa área para bebê, para criança pequenininha, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, no biscuit, que é as carinhas de bebezinho, né? Eu até peguei um bebezinho aqui para mostrar, um bebezinho peladinho, que são peças que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha identidade, que tem a ver com as minhas características, tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu me identifico, né? Então, chegou um ponto que eu falei, não, eu não vou mais fazer noivinhos. E eu trabalhava também com kit de quarto, eu trabalhava com porta de maternidade. Só que essas coisas começam a mudar muito, e eu falei a respeito disso também quando eu falei sobre copiar. Eu falei sobre isso em algum vídeo, que eu falei que algumas... Ah, não, foi no vídeo sobre o menos é mais. Que algumas coisas, elas acabam saindo de linha e a gente acaba tendo problema porque não encontra mais aquilo. E às vezes o cliente quer daquele jeito e a gente não encontra. Então eu acabei também deixando de lado o trabalhar com o MDF por causa disso. Para não correr o risco de o cliente pedir uma coisa que eu não vou conseguir atender por não trabalhar com pronta entrega. Vamos falar sobre isso em um vídeo. Sobre trabalhar sob encomenda, que é o jeito que eu prefiro trabalhar. E aí, eu decidi que eu gostaria somente, exclusivamente, de trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que são as lembrancinhas de maternidade, os apliques, que é o meu forte, assim, que eu gosto muito de fazer os bichinhos, as pecinhas que vão para as lembrancinhas, que as pessoas vão montar a lembrancinha luxo, então eu faço o boneco,
E aí, quando entra nessa questão de fazer o boneco, ou de fazer a vela, ou de fazer o topo de bolo, eu explico pro cliente, olha, eu vou fazer o bonequinho, mas eu não vou fazer o bonequinho, eu tô olhando as peças do meu filho. Depois eu passo a câmera nos bonequinhos pra vocês verem na hora de encerrar o vídeo. Que eu fui fazendo os bonequinhos conforme as posições que ele ficava. Mas nenhum boneco parece com ele, a aparência dele, né? Fazer o cabelinho e tal. Eu tô olhando pra lá porque tá ali. Depois eu vou mostrar e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Então eu explico pro cliente, olha, mas não é o seu filho. Eu não vou fazer o bonequinho do seu filho. Eu vou fazer um bonequinho que vai representar esse momento. E esses dias eu entreguei uma encomenda que as clientes se emocionaram, porque foi a tia que encomendou. Então a tia se emocionou, a mãe se emocionou e eu me emocionei. Porque elas falaram assim pra mim, nossa, tá a cara dela, tá a cara da bebê. E assim, eu fiquei muito feliz. Porque eu consegui captar a essência daquilo que a cliente queria, sem precisar necessariamente fazer uma cópia do rosto da boneca, que eu não tenho essas habilidades. E eu trabalho, entrando nessa questão do nicho, com os fofinhos, eu trabalho com as carinhas de bonequinhas. Então, é o que eu tenho mais habilidade e é o que eu mais gosto de fazer. E aí a gente entra nessa questão do nicho. Você vai se comprometer a fazer uma coisa que você não sabe, que você não tem habilidade, que você não estudou, ou que você não se interessou por estudar, porque tem tipos de trabalhos de biscuit que eu não me interessei por aprender a fazer aquela linha, porque sai totalmente fora do meu nicho. Então eu não me interessei por fazer aquilo, certo? Eu decidi que eu quero trabalhar desse jeito. Dá pra aumentar, dá pra ampliar, dá pra abrir o leque, dá pra, por exemplo, ter alguns modelos de lembrancinha de casamento? Dá. Dá pra fazer um topo de bolo adulto? Dá. Mas não é o meu foco principal. Meu foco principal é trabalhar com peças pra chá de bebê, chá revelação, lembrancinha de maternidade e os primeiros anos, pra topo de bolo e vela e etc. Então, eu quero te colocar para pensar a respeito disso um pouquinho. O que você mais gosta de fazer? O que você tem habilidade para fazer? O que te entusiasma para fazer? E o que você tem um feedback positivo do seu cliente? Porque não adianta também, eu gosto pra caramba de fazer, deixa eu pensar uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que eu queria tanto fazer isso e eu não tenho encomenda disso. Às vezes a gente se empolga com alguma coisa e fala, isso vai bombar, mas porque eu gostei, né? E aquilo de repente não vira, não é aquilo, né, que o cliente quer. Aquilo você fez porque você se entusiasmou. E aí você acaba entra naquela mesma questão que a gente já conversou no Menos é Mais. Você acaba não usando aquilo porque você criou uma expectativa. Então tem essa questão também, dentro do seu nicho, de você fazer só o que você gosta, mas que não é vendável, e você fazer o que você gosta e que vende. Então, eu gosto de fazer bonequinhas, eu amo fazer bonequinhas, bonequinha de vestidinho, vestidinho de tecido, eu amo, eu fico encantada, eu tiro foto de cada etapa porque eu acho lindo. Isso, quando vende, vende. Então é bom de fazer porque eu gosto e porque vende. Então eu foco nesse nicho. Os bichinhos, agora nesse momento eu tô com 2 encomendas de bichinho pra começar, né? Mas teve uma época que eu só fazia bichinho. Ano passado teve muito festa fazendinha rosa. Então teve dias que só tinha bichinho da fazenda nas minhas prateleiras. Eu falei dos unicórnios aqui. Né? Unicórnio também é uma coisa que bombou aí alguns anos atrás, só tinha festa de unicórnio. Teve um ano que aí entra nessa questão que é dentro do meu nicho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que é fora do meu perfil. A vaquinha com aquela plaquinha Amiga Sou Louca. Alguém lançou esse tema e as pessoas enlouqueceram com esse tema. Toda hora tinha vaquinha com plaquinha Amiga Sou Louca por aqui. Então, são coisas que dá pra gente fazer, que dá pra gente adaptar, mas que vai fazer com que a gente conheça o nosso público mais a fundo.
Porque eu saí daquele mundo das noivas que eu não estava me dando bem. E eu permaneci, porque eu já trabalhava com lembrancinha de maternidade, nesse grupo de pessoas com quem eu consigo dialogar bem, com quem eu consigo entender a essência da encomenda. Inclusive, tem uma amiga que pediu as lembrancinhas da filha dela de 2 anos em maio. E ela escreveu, né, a respeito disso no Instagram, sobre captar a essência daquilo que a pessoa quer. Quando a gente entende o nosso público, e é isso que aqui nessa explicação do Google fala, quando a gente entende o nosso público, a gente consegue captar a essência do que o nosso público quer e consegue atender muito melhor a expectativa das pessoas. Então, quando você realmente se acha dentro de uma área, dentro da sua área, porque assim, né, eu trabalho com artesanato, com biscuit, com um grupo específico dentro disso. Quando eu entendo isso, eu consigo trabalhar mais e melhor. Eu não sei se ficou bem explicado isso, eu não sei se deu para vocês entenderem exatamente o que eu gostaria de passar a respeito desse assunto, mas eu espero que você pense mesmo em tudo isso e que você consiga produzir a partir daí. Os bonequinhos que eu falei, olha, dos meus aniversários do Samuel, esse é de 7 meses, foi pintando 7. Aí ele tava numa fase comendo brócolis, gostando muito de comer brócolis. Aí aqui tem o de 8 meses que a gente fez na praia, então tem um bonequinho com boia, óculos de mergulho. E a gente usou as figuras do Baby Shark também pra decorar. De 9 meses eu fiz do livro 100 Palavras, que é aquela mesma história da florzinha colorida que eu contei aqui no canal. Aí aqui tem o de 10 meses, que eu fiz Mariana Conta 10, porque foi aniversário da minha irmã. E aí eu usei a Mariana da Galinha Pintadinha pra ser o tema. Aí o de 11 meses aqui tá faltando o número 1 na mão dele, porque ele já arrancou. Eu fiz o bonequinho em pé, porque ele ficava em pé segurando objetos. Ele andou com 1 ano e 1 mês, mas ele ficava bastante em pé já segurando objetos com 11 meses. Foi do 3 Palavrinhas o tema. Aí aqui tem a vela de 1 ano, que foi da Arca de Noé. E a vela de 2 anos que a gente fez com os balões, porque ele tava gostando muito do Apé Altas Aventuras. Mas o tema foi família, não teve a festa por causa da quarentena, né? Esse bonequinho seria a decoração. Lá no Instagram tem mais fotos se vocês quiserem ver. Gente, esse vídeo parou enquanto eu tava gravando, porque a câmera desligou e não deu pra agradecer. Então, como eu tinha prometido de mostrar as peças dele, eu agradeço você que assistiu esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau!